é o seu nome? Antônia Pereira Martins. Você tem quantos anos? Eu tenho 48, vou fazer 49 dia 24 de abril. Você, nesse momento, faz o quê? Bem, eu estou coordenadora do Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira, que é um movimento de Altamira que congrega as mulheres do campo e da cidade. Mas o meu trabalho, eu trabalho na Fundação Viver, Produzir e Preservar, que é uma entidade também regional, e o meu trabalho especificamente é trabalhar com as comunidades ribeirinhas da Terra do Meio, né? Que é o maior complexo de floresta do Brasil. Então, eu trabalho lá com as comunidades, um trabalho de socialização, sensibilização e organização das comunidades. O movimento de mulheres trabalhadoras de Altamira tem quanto tempo de existência? Nós vamos fazer 21 anos, agora dia 8 de março, é a nossa maior idade, e o nosso movimento ele sempre pautou as suas lutas e ações em defesa da cidadania das mulheres e das crianças. E ao longo desse tempo de existência, nós também pautamos a nossa luta em defesa do meio ambiente, né, contra os grandes projetos na Amazônia e, sobretudo, contra o projeto hidrelétrico de Belo Monte, aqui na região do Xingu. Quais são os maiores problemas que as mulheres de Altamira, trabalhadoras, enfrentam? Olha, são vários, né? Nós temos desafios imensos, mas a questão da moradia em Altamira é um grande problema e as mulheres são as maiores vítimas desse problema, mas a questão da violência, da saúde, ainda são problemas a serem vencidos, né? É uma política pública que já existe, mas ainda não existe com o tamanho da necessidade que precisa ser melhorada. Então, esses são, na minha opinião, na opinião do movimento de mulheres, são os grandes desafios. A maioria das famílias, nós temos mais de 8.000 pessoas morando em condições subhumanas, né, que é aqui nos baixões. Aí, quando chega a época da chuva, todo mundo tem que se mudar de um canto para outro. Então, assim, a gente vê que a maioria são as mulheres, as mulheres e as crianças. Então, esse é um problema que nos aflige bastante. Como é que o movimento de mulheres trabalhadoras pode facilitar ou ajudar as mulheres cidadãs a enfrentar essas questões? Olha, durante todos esses anos do movimento de mulheres, nós sempre trabalhamos com a questão da conscientização, da sensibilização de que os governos, sejam eles de esquerda ou de direita, eles só funcionam se tiver a pressão da sociedade civil. Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido, né, de organizar as pessoas, de organizar as mulheres na busca desses direitos, né? E o pouco que nós já conquistamos aqui foram frutos de muitas lutas das mulheres, né? Muitas lutas das mulheres, né? E parceria com outras organizações. Então, mas a gente percebe que isso ainda precisa andar bastante, mas esse é o foco do movimento de mulheres, né? É a sua organização, é a sua briga pela política pública, isso é o forte do movimento de mulheres, é participar nos conselhos, é participar no Conselho de Saúde, no Conselho da Criança, para a gente estar ajudando os governos a formular políticas, né, que façam melhorar a vida das mulheres. Como é fazer movimento de gênero num município como Altamira? Não é fácil. Não é fácil porque a nossa região aqui, historicamente, ela é uma região de migração. Basta ver que ainda nos séculos passados nós tivemos toda a questão da borracha. Passando esse ciclo, ver a questão da Transamazônica, a abertura da Transamazônica, em seguida veio a questão da madeira e antes mesmo que o governo resolvesse esses problemas estruturantes da nossa região, veio Belo Monte. Então, cada círculo desse, né, econômico, é muito complicado para as mulheres, porque aí aquelas que têm seus companheiros, os homens, vão para esses trabalhos, né, muitas mulheres ficaram viúvas aqui na região por conta de garimpos, né, que é uma região de garimpo, aqui teve aqui a questão da ressaca e essa questão. Então, assim, não é uma tarefa fácil, porque é uma região também de gente de todos os lugares do Brasil. Aqui a gente não tem uma cultura única, né? Então, apesar de convir que é uma região muito difícil, né?
da gente fazer esse debate todo. O que é que a Belo Monte está impactando Altamira? Nossa, profundamente. Os impactos de Belo Monte eles já são sentidos muito intenso na questão do trânsito de Altamira, na questão da saúde, porque não foi feito um leito a mais, né? Com todo esse povo chegando aqui em Altamira, não tem um leito a mais do que já tínhamos para atender uma população de 80 mil. E a questão do trânsito também é uma loucura, a gente já percebe só chegar em Altamira. E também a questão da violência, né? Que a violência já é uma coisa, é um fenômeno, né? Mas aqui ela se aprofunda por conta também da falta de estrutura, né? Da polícia, né? Das polícias, né? Por mais que se tenha um empenho, né? De quem está aí, mas é muito difícil. Então esses são, acho que, os 3 grandes impactos sentidos na vida das pessoas. Sem contar também que o rio Xingu, nós costumamos dizer que ele é o nosso maior patrimônio natural, né? E ele está sendo destruído, né? E está sendo barrado já. Então, são impactos. Mas eu falo sobretudo nesse impacto social, que esse atinge diretamente as mulheres e as crianças. A senhora tem indicadores de violência contra as mulheres em Altamira? Por exemplo, no ano de 2011 foram atendidos 545 casos de violência contra as mulheres. E a televisão local, todo dia ela mostra casos de violência, inclusive eles têm contribuído para a própria divulgação da Lei Maria da Penha, né, que foi uma grande conquista das mulheres do Brasil. E quando tem um caso de violência, a própria televisão diz, teve um caso Maria da Penha, então isso ajudou a divulgar a nossa lei. Então, é uma coisa muito ruim. O que a gente fica muito triste é porque não tem política pública para atender as mulheres vítimas de violência, como manda a Lei Maria da Penha. Por exemplo, a Lei Maria da Penha ela diz que tem que ter as casas, né, de apoio, a equipe social, e nada disso a gente tem no município de Altamira, apesar do município de Altamira estar sediando a 3ª maior obra do Parque do Brasil. Queria colocar mais alguma questão que acho que eu deixei de perguntar para você, Tônia, uma questão assim, mais importante, assim, relevante. Não, eu acho assim que o mundo ele pode ser melhor, depende de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte. É como diz a lenda do beija-flor, né? O beija-flor estava carregando água no bico para apagar um incêndio e alguém falou para ele, mas como você vai conseguir apagar esse incêndio da floresta? E ele disse, olha, eu estou fazendo a minha parte, então é preciso que juntos a gente faça a nossa parte para a gente tentar minimizar os impactos disso que está acontecendo aqui em Altamira. É como se fosse um grande bolo e ali nós precisamos escolher um pedaço aos quais nós vamos tentar minimizar esses impactos, uma vez que está colocado um problema e nós não podemos nos furtar e nem estamos nos furtando de tentar fazer intervenções para que a vida das pessoas não fique pior. Quer fazer assim, uma mensagem para as mulheres que vão te assistir no Brasil, depois que a gente agora estou até falando do Brasil, né? Depois que a gente aprontar a mensagem ela é sempre de esperança, né? O grande educador Paulo Freire, ele disse, né? Ai de mim se deixar desaparecer a esperança. Então, a mensagem é de esperança, de otimismo, e que nós possamos, todas as mulheres do Brasil, que nós possamos construir um Brasil cada vez melhor, que essas desigualdades ainda existentes no Brasil, apesar de reconhecermos que melhorou, mas que elas vão diminuindo cada vez mais. E, sobretudo, as mulheres da Amazônia, que ainda estão nos mais distantes localidades, que não têm acesso à educação, à comunicação, que tudo isso possa chegar até elas.